No último vídeo sobre Transformers, eu contei a história de como os Cybertronianos foram criados, e de como a guerra entre duas facções devastou todo o planeta Cybertron. Porém, antes dessa guerra ou dessa civilização começar, haviam os Primes. Esse conceito mudou muito desde sua origem. Por isso, nesse vídeo eu vou trazer os principais significados do termo Prime, além de apresentar os principais personagens que assumiram esse manto. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Embora hoje em dia Prime seja um título reconhecido na franquia Transformers, no início não era um nome tão relevante assim. Pois na animação de 1984, Prime era simplesmente o sobrenome do famoso líder dos Autobots. Foi somente no filme animado Transformers de 1986, que a palavra começou a ter um significado maior, quando a matriz da liderança passou de Optimus Prime para Hot Rod, que se transformou dali em diante no Rodimus Prime. Vale ressaltar que a matriz da liderança muitas vezes é retratada como um recipiente para o poder de Primus. Ela tem a capacidade de conceder vida a novos Cybertronianos, e nas mãos de um portador digno, pode conceder ao portador o poder de um Prime. Primeiramente foi a Marvel que desenvolveu esse conceito nos quadrinhos, fazendo com que todos os portadores da matriz antes de Optimus carregassem a palavra Prime em seus nomes, tornando definitivamente esse um título Autobot, para todos aqueles que fossem o portador da matriz da liderança. Já em 2005 o conceito Prime foi amplamente desenvolvido, através da continuidade da IDW nos quadrinhos. As histórias contam que após a Guerra dos Deuses, e a subsequente partida dos mitológicos Cavaleiros de Cybertron, a próxima geração de Cybertronianos voltou a um estado de barbaridade, dividindo o planeta em uma série de reinos e aldeias menores. Dessas regiões dispersas surgiu a linhagem dos Primes, que eram Cybertronianos poderosos e carismáticos, que subiram na hierarquia para se tornarem líderes respeitados. Em pouco tempo, no entanto, os Primes tornaram-se mimados e debochados, acreditando ser inatamente superiores a outros Cybertronianos. Logo, eles começaram a acreditar que apenas um Prime poderia matar outro Prime, um sentimento que se espalhou entre seus seguidores. Esses 13 Primes originais começaram a se desentender e a se dividir em facções, até que eventualmente eles lutaram uns contra os outros no que ficou conhecido como Guerra dos Primes, onde muitos pereceram. Já em 2007, tivemos o primeiro filme live action de Transformers. Filme esse que logo virou uma franquia, e desenvolveu a história dos Primes de uma forma bem diferente. As lendas contam que eras atrás, o Allspark criou os primeiros Cybertronianos, que tinham a habilidade de se mover entre as dimensões. Eles logo perceberam que o poder do Allspark, embora vasto, não era infinito e exigia que a energia das estrelas fosse reabastecida. Assim que uma estrela próxima se tornou nova, o Allspark criou uma raça de trabalhadores, os Transformers, que ajudariam a dinastia a reabastecer o Allspark. Mais tarde aquele que ficaria conhecido como Fallen, acreditava que o Allspark estava falando com ele e que queria que ele colhesse qualquer sol, em vez de passar anos procurando por sistemas sem formas de vida. Ele colheu o sol de um mundo vivo, apenas para ser pego e repreendido por seus irmãos. Isso não o impediu de continuar sua jornada. Porém, eventualmente, a dinastia determinou que todos decidiriam sobre o uso da ceifadora de sóis. Pelo menos por volta de 17.000 a.C., os Primes alcançaram o sistema solar em sua busca para conseguir a energia que precisavam, mas descobriram que o sistema escolhido continha um mundo com vida. Portanto, 6 dos Primes se opuseram a usar a ceifadora solar no Sol do sistema. O 7º, no entanto, insistiu em usá-la de qualquer maneira ao pesar a longevidade de seu planeta, e sua raça contra um mundo orgânico aparentemente sem sentido. Este Prime rapidamente se voltou contra seus irmãos e seu credo, travando uma guerra contra eles. Reunindo seu próprio exército, os Decepticons, com aqueles que concordavam com seus ideais ao seu lado.
Depois de atacar e matar muitos de seus companheiros Primes, e massacrar um grande número de humanos primitivos, ele foi posteriormente conhecido como o Fallen, que significa o caído. Os Primes restantes montaram um ataque contra seu novo inimigo e esconderam a matriz da liderança, a única capaz de ativar a ceifadora solar. Eles formaram uma tumba composta por seus próprios corpos no próprio planeta que ele procurou destruir, usando o que restava de sua energia. Em 2007, Optimus Prime era o único Prime conhecido por ainda estar vivo, e o único que foi capaz de derrotar Fallen. Eventualmente, os restos da arca foram descobertos na Lua, junto com o corpo do Sentinel Prime. Ele também foi revivido pela matriz da liderança como Optimus já foi. Mas Sentinel foi revelado como um traidor, e morto em uma batalha por Optimus Prime com a ajuda de Megatron. Em O Último Cavaleiro, Quintessa afirmou ser a Prime da vida ao se apresentar a Optimus, mas como mais tarde ela foi chamada de a Grande Enganadora, a validade dessa afirmação está em questão. Outra mídia que explorou bastante a mitologia dos Primes foi Transformers Prime de 2010. Na animação, Primus criou um grupo de 13 Cybertronianos para ajudá-lo na batalha contra o Unicron. A batalha foi vencida, e os Prime estabeleceram uma cidade, começando a trabalhar no governo para os Cybertronianos que ainda seriam criados. Essa é uma excelente animação, principalmente para quem quer começar a conhecer mais sobre a mitologia dos Transformers. Agora que eu expliquei os diferentes significados do nome Prime, está na hora de falar sobre os personagens mais importantes que já assumiram esse manto. Prima foi o primeiro Transformer da história. Criado por Primus, ele foi apontado como o Guerreiro da Luz, e recebeu a lendária espada Star Saber, com a matriz da liderança em seu punho. Ele também foi escolhido para liderar os 13 Primes em sua luta contra seu eterno inimigo, o terrível Unicron. Após a derrota de Unicron, Prima ajudou a criar as leis e regras da nova civilização em Cybertron. Sendo excepcionalmente forte e como líder dos 13 Primes, era seu membro mais poderoso, sendo também um símbolo muito importante na mitologia dos Transformers. Vector Prime é o guardião do tempo e do espaço nomeado por Primus, o que o torna um dos Transformers mais poderosos de todos os tempos. Seus poderes permitem que ele atravesse o multiverso à vontade, permitindo que o Vector Prime rastreie e registre eventos em um número incontável de realidades. Ele impunha as lâminas do tempo, que podem manipular o tempo e o espaço de acordo com a vontade do detentor. Depois que ele descobriu o que seus irmãos estavam tramando, ele criou uma dimensão de bolso e ficou lá até que Optimus Prime encontrasse sua lâmina e o contatasse. Vector Prime já foi titular da matriz da liderança antes de deixar Cybertron para proteger o tempo e o espaço. Esta foi uma tarefa muito solitária, que o isolou da cultura cybertroniana por dezenas de milhões de anos. Embora ele tenha retornado de seu exílio, ele ficou fortemente desconectado de sua raça. Micronus Prime é conhecido como a consciência dos 13 Primes originais. Embora seja o menor membro do grupo, ele possui reservas ilimitadas de energia, e uma mente que lhe permite prever as ações de seus irmãos e irmãs antes mesmo que eles saibam o que vão fazer. Micronus tinha a habilidade única de capacitar seus irmãos usando a Pedra Quimera. Ele também poderia usar a pedra para imitar as habilidades de seus próprios irmãos. Micronus podia transmitir uma fração de sua energia para os 13 usando também a Pedra Quimera, direcionando suas próprias energias para uma forma que atendesse às suas necessidades. Ele passaria uma versão dessa habilidade para seus descendentes Minicons. Onyx Prime, também conhecido como o Senhor das Feras, é o membro mais orientado espiritualmente dos 13. Ele está em sintonia tanto com as criaturas do mundo natural quanto com o reino espiritual. Ele tem a habilidade de usar a máscara tríptica de 3 faces dada a ele por Primus. Este artefato permite que ele lance seu espírito através de vastas distâncias para comungar com sonhos de seres distantes, ou até mesmo acompanhar a jornada de uma centelha através da vida após a morte. Embora alguns vejam essas estranhas viagens mentais por reinos distantes como meros voos da imaginação, Onyx e suas visões fazem dele um dos Primes mais inspiradores.
A aptidão espiritual de Onyx Prime permitiu que ele cultivasse uma presença que o fazia parecer misterioso e ligeiramente intimidador. Apesar de seus poderes, Onyx Prime tinha um bom coração, sendo bastante amigável com todos. Essa inclusive foi a característica que o tornou um dos membros mais queridos dos 13. Nexus Prime foi o primeiro Combine. Conhecido como o Mago das Formas, Nexus Prime era capaz de fundir quaisquer robôs em novas formas combinadas à vontade, ou separar-se em vários componentes independentes. Quando estava sozinho, seu corpo parecia mudar ou ser coberto com formas e combinações em constante mudanças que ele poderia assumir. Sendo considerado o melhor combinador de todos os tempos, ele realizou o enigma da combinação, o que lhe permitiu criar novos combinadores. Poderoso, orgulhoso e frequentemente imprevisível, mesmo para aqueles que o conheciam melhor, Nexus Prime também era bem-humorado e brincalhão. Ele era fascinado pela mudança dos estados da matéria, e pela criação de novos elementos em forjas solares. Solus Prime, a criadora, é muito amada por suas habilidades de forjar quase qualquer dispositivo que os Primes precisem. Seu relacionamento mais próximo é com Megatronus. Os dois estão ligados por um romance único entre os 13, e passaram muito do seu tempo juntos. Conhecida por ter um coração bondoso, mas um temperamento explosivo, Solus Prime era amada pelos outros Primes. Ela foi responsável por criar as principais armas dos Primes, incluindo o Star Saber e o Requiem Blaster. Ela foi a primeira Transformer feminina, e portanto, um modelo para todas as Transformers femininas que vieram depois dela. Dentre os 13, Liege Maximus era o mestre das palavras, que poderia facilmente decifrar como funciona a mente de um Transforme. O poder que essa habilidade lhe deu sobre os outros, muitos dos quais eram ingênuos a essa altura, era incalculável. Os outros Primes não estavam prontos para alguém tão manipulador quanto ele poderia ser. Depois que o Unicron foi derrotado, Liege se concentrou em armazenar, minerar e refinar Energon, um elemento vital para a raça dos Cybertronianos. Ele ficou ressentido com seus irmãos, e acabou levando à divisão do grupo. Por esse motivo, Liege Maximus é considerado a personificação do verdadeiro mal dentro dos 13 Primes. Megatronus foi inicialmente um dos 13 Primes, mas ele se tornaria mais conhecido sob um novo nome, o Caído. Esse foi o nome dado a Megatronus depois que ele se levantou contra seus irmãos Primes, e decidiu perseguir seus próprios objetivos, ganhando também o apelido de o primeiro Decepticon do processo. Megatronus foi um guerreiro desde sua criação, e empunhava uma das armas mais poderosas dos Primes, chamada de Requiem Blaster. Megatronus tinha a conexão mais próxima com o Unicron, e assim ajudou Solus Prime a criar armas para usar contra o Deus das Trevas. Ele tinha um pavio curto, mas ele e Solus desenvolveram um relacionamento profundo depois que o Unicron foi derrotado. Seu temperamento mais tarde seria sua ruína, e Liege Máximo convenceu de que Solus o estava traindo em segredo. Megatronus confrontou Solus, e acidentalmente atirou nela com o Blaster Requiem, infelizmente a matando. Megatronus confessou o crime, mas disse que mataria Máximos por manipulá-lo. Liege foi encontrado morto mais tarde. Tudo o que se sabia era que ele foi destruído pelo Requiem Blaster, provavelmente sendo morto pelo próprio Megatronus. Megatronus assumia uma forma assustadora, sendo um símbolo robótico das forças primordiais e ardentes do caos, dando a ele a aparência de uma fornalha viva. Essas forças semelhantes a um caldeirão o expurgaram do que restava de empatia e moralidade, tudo o que restou foi ódio. Ele foi a principal inspiração para aquele que se tornaria o futuro líder dos Decepticons, o terrível Megatron. Amalgamus Prime era conhecido como o trapaceiro dos 13, e o mestre da mudança. Ele poderia assumir instantaneamente praticamente qualquer forma que pudesse imaginar. Claro que, todos os Transformers podem se transformar, mas Amalgamus leva essa ideia a um nível totalmente novo. Ele poderia mudar instantaneamente, e assumir muitas formas diferentes. Ele poderia até mesmo mudar seu estado de matéria. Ele possuía 2 artefatos de poder, a primeira era sua foice metamorfa, e a segunda a engrenagem de transformação original, que o fazia mudar e fluir constantemente.
Após a morte de Solus, Amalgamus deixou Cybertron. Eras depois, seu T-Cog foi descoberto e transformou os bots que o encontraram, dando-lhes as mesmas habilidades de Amalgamus, sendo apelidados de Mutacons. Quintus Prime é o cientista do grupo e é um gênio absoluto. Ele gosta de criar, assim como Solus Prime, mas ao contrário dela, Quintus Prime é absolutamente firme em seu idealismo, o que muitas vezes o levou a entrar em conflito com outros membros dos 13, principalmente Solus Prime. Ele era um idealista, perfeccionista e sonhador. Quintus acreditava que toda a vida é importante. Empunhando a Emberstone, ele acelerava o crescimento biológico em elementos básicos. Depois que os Primes seguiram seus próprios caminhos, Quintus foi semear a vida no universo. Ele pretendia criar uma civilização pacífica, parando no planeta Quintessa, que era rico em metais. Ele criou os Quintessons, que se mostraram mais manipuladores do que pacíficos. O que aconteceu com Quintus é desconhecido, mas ele provavelmente foi eliminado por suas próprias criações. O mais equilibrado dos Primes era um simples estudante da natureza. A inteligência natural do Alquimist Prime é aumentada por seu artefato pessoal, as lentes que são fixadas permanentemente em sua ótica. Elas permitem que ele perceba os ciclos físicos e espirituais do universo. Alquimist Prime possui a habilidade de transmutar metais e alterar temporariamente as propriedades de qualquer objeto. Ao contrário dos outros Primes que deixaram Cybertron, Alquimist ficou com Alpha Trion para ajudar a guiar os jovens Transformers. Embora o destino dele pareça incerto, circulam rumores de que o Alquimist ainda pode andar em Cybertron depois de incontáveis milênios. Alpha Trion é um dos Cybertronianos vivos mais antigos, e possui um conhecimento excepcionalmente profundo da história dos Transformers. Apesar de não ter participado da guerra que devastou Cybertron, ele está firmemente ao lado dos Autobots, servindo como mentor e guia, especialmente para Optimus Prime. Ele é um velho robô enigmático, embora seja conhecido por ser o guardião do Vector Sigma. Antes da guerra, Alpha Trion era o superintendente de Cybertron, e mantinha registros de tudo o que acontecia no mundo. Trion guarda a pena, e o Pacto de Primus. Essas ferramentas permitem que ele escreva sobre o passado, presente e futuro, mas ele escreve em línguas há muito tempo esquecidas, e em línguas que ainda nem são conhecidas. Trion tem uma conexão direta com Primus, dando a ele uma memória quase perfeita. Durante uma luta entre os Primes, Trion foi nocauteado, apenas para acordar encontrando Liege Maximus destruído, e Onyx Prime mortalmente ferido. Depois que os outros Primes partiram, Trion e Alquimist Prime deixaram seus papéis de liderança para ajudar a guiar a jovem civilização dos Transformers. Ele seria o mentor do jovem Orion Pax, o Autobot que um dia se tornaria o lendário Optimus Prime. O 13º Prime é o último dos Primes originais e o membro mais misterioso do grupo. Geralmente, não se sabe muito sobre ele, exceto pelo fato de que seus poderes são repassados aos líderes Autobot. Na continuidade original, o 13º Prime foi Optimus Prime, o mediador e visionário dos Primes, que conseguiu unir a todos. Optimus não possuía ferramentas ou armas, usando apenas suas palavras encorajadoras para ajudar seus irmãos a derrotar o Portador do Caos. Depois que Unicron foi derrotado, Optimus era a voz da razão entre os Primes. Após o fim da Era dos Primes, Optimus renasceu como Orion Pax, sem nenhuma memória de seu passado. Alpha Trion sentiu a centelha de seu irmão no jovem Orion, e o colocou sob sua proteção. Alpha removeu todas as referências a Optimus no Pacto de Primus, para que ele só pudesse ser encontrado nas circunstâncias mais terríveis. Orion Pax acabaria assumindo a matriz da liderança para se tornar Optimus Prime mais uma vez. Em sua primeira versão, Zeta Prime herdou a matriz da liderança durante os primeiros dias da guerra com os Decepticons. Sua passagem como líder Autobot parece ter sido de curta duração, pois ele morreu antes do fim da guerra, e foi sucedido por Sentinel Prime. Na continuidade dos quadrinhos de 2005, ele se aliou ao Senador Shockwave,
que o via como um personagem promissor com potencial para se tornar um líder poderoso que mudaria Cybertron para melhor. Após a morte de Sentinel Prime, Zeta realmente atendeu às expectativas de Shockwave, e subiu para o posto de Prime. Em Transformer G1, Sentinel era originalmente um dos robôs escravos dos Quintessons em Cybertron, cerca de 12 milhões de anos atrás. Sentinel foi equipado para o combate, e foi forçado a participar de jogos de gladiadores para a diversão dos Quintessons. Posteriormente, toda essa raça se levantou contra os Quintessons em uma rebelião, que acabou forçando os alienígenas a saírem do planeta. Sentinel sobreviveu a esse confronto, mas ele e o resto de sua raça, apelidados de Autobots, foram roubados de qualquer chance de paz quando os militares, agora conhecidos como Decepticons, decidiram conquistar Cybertron por si mesmos. 2 líderes Autobot caíram durante a guerra que se seguiu, e Sentinel herdou a matriz de liderança e se tornou Sentinel Prime, líder dos Autobots. Sob sua liderança, os Autobots perceberam que nunca seriam capazes de derrotar os Decepticons com poder de fogo, e se voltaram para a furtividade, reconfigurando seus corpos para poder se transformar em outras formas. Com o poder de sua nova habilidade, Sentinel Prime derrotou o líder dos Decepticons, e os Autobots venceram a guerra. O período de paz que se seguiu foi conhecido como a Idade de Ouro de Cybertron. Entretanto, a ameaça Decepticon ressurgiu quando eles também adotaram a transformação, e aumentaram seus poderes. Um dos primeiros desta nova geração de Decepticons foi o malévolo Megatron, que matou Sentinel Prime em combate. Quando ele morreu, Sentinel Prime entregou a matriz para Alpha Trion, que a manteve segura até o surgimento do próximo líder Autobot, Optimus Prime. Ele ficou famoso por sua aparição em Transformers: O Lado Oculto da Lua, onde revelou ser um grande traidor dos Autobots, se aliando aos Decepticons para reconstruir Cybertron e escravizar a humanidade. Optimus Prime é sem dúvida o símbolo da franquia Transformers. Ele é um líder nobre, que acredita que a liberdade é o direito de todos os seres sencientes. Ele foi derrotado muitas vezes ao longo de suas diferentes fases, mas sempre retorna na hora mais sombria e necessária. Eu estou planejando um vídeo especial para falar sobre ele, então vamos seguir com a lista. O filme animado de 1986 apresentou um jovem Autobot impulsivo do ano de 2005, que sonhava em ser um herói e não tinha medo de quebrar algumas regras. Esse era ninguém menos que Hot Rod. No filme, após um último confronto entre Optimus Prime e Megatron, os dois acabam sendo mortalmente feridos. Em seu leito de morte, o Optimus Prime, fatalmente ferido, passa o poderoso artefato, a matriz da liderança, para Ultra Magnus, nomeando seu sucessor como líder e recitando a profecia de que seu poder iluminará a hora mais sombria dos Autobots. Porém, ela cai das mãos de Optimus e é pega por Hot Rod, que o entrega a Ultra Magnus. Essa profecia é cumprida por Hot Rod, quando ele usa a matriz para salvar Cybertron do devorador de planetas Unicron. No processo, Hot Rod se transformou em Rodimus Prime, o novo líder dos Autobots. Apesar de não ser necessariamente um Prime, vale mencionar aquele que também sucederia de certa forma Optimus Prime. Esse era Optimus Primal, que estreou em 1996 como líder da facção heróica Maximals, da linha de brinquedos Beast Wars. Optimus Primal foi apresentado como o equivalente de Optimus Prime, continuando a guerra entre Autobots e Decepticons, agora com seus sucessores naturais, os Maximals e os Predacons, centenas de anos no futuro. No começo ele era um oficial inexperiente, que estava partindo em sua primeira missão de comando na nave de exploração Ashalon. No entanto, seus inimigos Predacons roubam uma relíquia maximal conhecida como Disco Dourado. Primal e sua tripulação foram os únicos próximos o suficiente para persegui-los. Durante essa perseguição eles atravessaram um portal, e são transportados para ar na Terra pré-histórica. Após o pouso forçado, as duas equipes se veem forçadas a adotar modos alternativos orgânicos, baseados nos animais nativos, para proteger suas formas robóticas da excessiva radiação energon do planeta. Em seu novo modo alternativo de gorila,
Primal liderou os Maximals contra os Predacons, no que ficou conhecido como as Beast Wars. Se eu esqueci de mencionar algum Prime que você conhece, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até mais!